Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos falar sobre uma questão que não é nova, mas que precisa de novos impulsos, que precisa de apoio permanente. E apoio que envolve aqueles que entendem a necessidade da inovação, da participação em um mercado cada vez mais competitivo e, acima de tudo, do interesse dos agentes públicos em apoiar, em incentivar, em desenvolver. Vamos falar sobre o empreendedor e desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Para tanto, trazemos ao Democracia, para essa conversa com o nosso telespectador, a Ana Cláudia Monticelli, supervisora da área de política pública do SEBRAE. O José Zigomar, que é gerente de desenvolvimento humano do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E Vanderlan Vasconcelos, diretor superintendente de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Ana Cláudia Monticelli. Tudo bem? Tudo bem. Nós lá do SEBRAE estamos hoje trabalhando bastante na questão de políticas públicas. A área de políticas públicas vem desempenhando um trabalho forte nos municípios do Rio Grande do Sul, através da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que vem para beneficiar, para buscar um caminho de oportunidades para as micro e pequenas empresas. Esse ano a gente teve um avanço, que a gente fez um trabalho muito forte em relação ao empreendedor individual. Então, nós tivemos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, inaugurando a linha da pequena empresa. A linha da pequena empresa hoje é um ônibus cedido pela Carris, que visa buscar, junto aos bairros de Porto Alegre, levar informações para os empreendedores que querem buscar a abertura de novos negócios. Então, cada semana essa linha da pequena empresa vai estar num bairro de Porto Alegre. A gente fez uma seleção. Até a final de 2011 a gente vai percorrer 37 bairros de Porto Alegre, com o maior número de população, onde a gente vai levar orientação de como empreender, abertura de negócio, como se tornar um empreendedor individual e como eles podem buscar estas informações também saindo do bairro. Eles podem ir até o SEBRAE, eles podem acessar o 0800 e toda essa informação vai estar à disposição. A SMIC também é a nossa parceira, onde eles vão poder também tirar na linha da pequena empresa um alvará já provisório da abertura do seu negócio. José Zigomar. Então, nós, do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, buscamos, ao contrário do SEBRAE, mas somando forças juntos, o empreendimento cooperativo, empreendimento coletivo, onde pessoas com objetivos comuns buscam somar forças para organizar, né, e fomentar e desenvolver um empreendimento cooperativo. Vanderlan Vasconcelos. Mas olha, juntar empreendedorismo e desenvolvimento não é nada fácil quando se fala em superintendência de portos e hidrovias, né? Estamos num desafio tremendo. Por isso o convidado é especial para enfrentar esse desafio. Na verdade, não existe grandes inovações no trabalho que estamos desenvolvendo, mas a ideia da transparência total da realidade dos portos e hidrovias no Rio Grande do Sul, para que as pessoas de alguma maneira se envolvam nesse processo, não é, de recuperação desta máquina pública e que por ali possa passar o desenvolvimento do nosso estado. Para iniciar esse papo aqui, dizer que hoje, entre Porto Alegre e Rio Grande, passam 2.500 caminhões por dia, não é? Onde tem estrada, onde tem pedágio, onde tem acidentes, onde se ceifam vidas. Pois esse número de caminhões poderia ser, né, liberado de ter esse trajeto todo com apenas 5 embarcações daqui para Rio Grande. E
a realidade que nós pegamos na SPH, né, passa por um desafio tremendo, né, de organização da máquina pública, que ao longo do programa a gente vai começar a esclarecer a quem está nos assistindo, não é, para ver se de alguma maneira podemos aproveitar nesse processo de integração entre o empreendedorismo, né, e o desenvolvimento que nós temos aqui nessa mesa redonda. Sabe que, e o telespectador sabe também, que é conhecido o trabalho do SEBRAE. Contínuo, permanente, de atenção, de atendimento, de divulgação de fatos positivos que fazem com que as pessoas se interessem muito mais na regularização das suas atividades. E tão logo regularizado, na busca de apoio e preparação que o SEBRAE destina a elas. E o cooperativismo no Rio Grande do Sul tem todas as razões para ser valorizado, porque ele não é apenas uma questão muito forte na história do desenvolvimento do Estado. O pioneirismo do Rio Grande do Sul no cooperativismo, desde lá da linha imperial, não é, trouxe para milhares e milhares de famílias as condições para prosperar em outros tempos. Tempo da extração, em que a população rural era muito maior que a população urbana. Mas é uma forma de atuação, acima de tudo, solidária e generosa. Por isso ela precisa ser levada ao entendimento de todos os telespectadores de que o tempo do cooperativismo não passou. É exatamente este tempo agora, onde ele se junta ao empreendedor individual, mas mais do que isso, ele tem a capacidade de fazer aglutinar talento inicialmente, vocação também, mas acima de tudo, trabalho e produção. E quando o Vanderlan Vasconcelos fala aqui no início que é um desafio poder conciliar as posições daqueles que fazem o empreendedorismo de forma individual ou de forma coletiva, como no cooperativismo, ele traz a lembrança da necessidade do que é preciso ser retomado em termos práticos no nosso Estado. O Estado que virou rodoviário, que foi consequência da política nacional implantada nos anos dourados de JK, e que foi por isso também, embora não se diga imprevidente quanto ao futuro deste país continental que precisa do trem e das hidrovias, que precisa o Rio Grande do Sul e tem condições de retomar também esse transporte. Não é apenas a facilitação que pode ser feita para chegar a Rio Grande aí com a ponte Triunfo São Jerônimo, que é tão necessária também, Vanderlei, eu tenho certeza que vai falar sobre isso, mas principalmente dessa busca de alternativas. Por isso, os nossos convidados conversam entre eles, para que o telespectador possa entender com toda a clareza o quanto é importante desenvolver esses esforços, cada um no seu nicho, no seu espaço, mas que buscam, ao fim e ao cabo, a satisfação da população e uma nova forma de fazer com que se produza sem estar ligado, de uma certa forma, a organizações, a empresas ou ao Estado. Por isso, Ana Cláudia, o público é crescente no SEBRAE, solicitando a atenção do SEBRAE e, mais do que isso, levando a sua experiência a essas pessoas? O público é muito crescente, até saiu uma pesquisa que é feita, pesquisa GEM, uma pesquisa específica de empreendedorismo, que é feita entre 54 países, e tem uma parte regional que foi apontado que hoje o Brasil ele está ele está motivando mais o empreendedor a buscar por oportunidade. Então, está se abrindo mais empresas por oportunidade do que por necessidade. E no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem uma crescente demanda num nível assim, de serviços, empreendedorismo por serviços. Particularmente, as mulheres estão sendo mais empreendedoras e está tendo também uma questão de mais jovens começarem a empreender. Então, assim, existe uma busca muito forte por capacitação e uma capacitação que mudou nos últimos anos, a capacitação desde o início, pensar o negócio desde o seu planejamento. Isso que antes a gente tinha um mercado muito de
empreender por necessidade, então a necessidade fazia com que tu abrisse o seu negócio sem pensar nele e muitas vezes ele em 2 anos a gente não tinha mais esse negócio no mercado. Então isso evoluiu, existe uma crescente procura por capacitação, por verificar as informações, planejar e pensar na gestão do seu negócio. Então existe essa parte inicial que é o antes e depois tem uma questão de tu multiplicar isso para os seus funcionários e buscar uma constante, um constante aperfeiçoamento na gestão do negócio dele. Essa tua primeira resposta, Ana Cláudia, seja aqui uma pergunta absolutamente obrigatória, quando você fala que as mulheres já estão em maior número e os jovens também. E ambos, ou um deles, tem um nicho preferencial, não? Eles estão empreendendo muito na questão, na área assim, de setor serviços, algo em relação à TI, a questão dos jovens, e também a questão também de o empreendedor individual, como é uma legislação atual agora, tá vindo muito esse trabalho da costureira, da manicure, que agora, como pode ser formal, né, e tem essa legislação para ele se formalizar, as mulheres elas estão empreendendo mais e se formalizando mais com relação a esse tipo de serviço. Com o objetivo no resultado e também de previdência, não é? De previdência. O principal benefício de se tornar um empreendedor individual é a previdência. Né? A questão da mulher, ela tem licença maternidade, tem o auxílio doença para ambos os sexos, mas a previdência é o que eles relatam que eles têm maior preocupação e que hoje essa legislação ela oferece esse benefício. Ela é facilitadora. E no cooperativismo, Sigomar? O Brasil está vivendo hoje, no mundo, pode-se dizer, um momento muito especial. Em 2008 e 2009, quando inicia aquela crise, né, que todos acompanhamos, o cooperativismo conseguiu se sair ou sobressair melhor do que outras organizações não cooperativas. Isso é bem estudado no campo econômico. Em 2009, também, pela primeira vez na história, uma mulher ganha o Prêmio Nobel da Economia, a professora Elinor Ostrom, americana, e ela ganha o Prêmio Nobel da Economia estudando cooperativas, empreendimentos cooperativos. E ela vai verificar nos Estados Unidos que as organizações cooperativas, elas tinham maior resultado social e econômico do que os empreendimentos não cooperativos. E a tese dele foi bem aceita no mundo econômico mundial, foi agraciada com o Prêmio Nobel da Economia, e em seguida a isso, quer dizer, aí já no final, então no finalzinho de 2009, a ONU, num momento de reconhecimento ao cooperativismo internacional, que a gente avalia que sejam essas duas questões, a saída imediata da crise ou o menor sofrimento com a crise, e também o Prêmio Nobel da Economia em função de estudos em cima de empreendimentos cooperativos, a ONU declara, através de uma resolução, o ano 2012 como o ano internacional do cooperativismo. Também um fato histórico. Tá? Trazendo para o nosso estado, que é o que mais nos interessa, nós também estamos vivendo um momento muito especial. Nós estamos hoje com uma participação econômica do Estado na razão de 18 bilhões de reais. É um valor importante para o Estado, né? É considerável. Quase 2 milhões de sócios em cooperativas, mais de 55 mil empregos diretos. Tá? Então, esses 3 números nos trazem, primeiro, uma crescente bastante importante nos últimos anos. Segundo, que o Rio Grande do Sul, e você trazia antes como pioneirismo no cooperativismo, isso é fato, nós estamos hoje se aproximando da casa dos 20% da população economicamente ativa sendo sócio de uma cooperativa, enquanto que o resto do Brasil, quer dizer, o Brasil, na média, chega a 4%. E o mundo, não, os Estados Unidos está próximo a 50% da população economicamente ativa, faz parte de uma cooperativa. A Europa tem países com 60%, 40%, 35%, mas uma média de quase que a metade da população economicamente ativa participa de alguma cooperativa. Então, o Rio Grande do Sul também está vivendo um momento muito especial de crescimento, tanto no negócio quanto na questão social do cooperativismo. E ele passa a ser atraente por isso, né? Porque é um multiplicador
no sentido das pessoas observarem os resultados. E também traz essa segurança adicional, né, da atuação em grupo. Certeza absoluta. A sinergia que o cooperativismo proporciona, nós temos alguns eventos que a gente faz comparativo com o reino animal, né? As abelhas, por exemplo, que é um símbolo também do cooperativismo, mas um dos bichos que chama bem a atenção que o cooperativismo se reflete, né, é os gansos. Os gansos, eles voam em delta, e isso também é ciência, é científico. Por que eles vão em delta? Porque quem está atrás, ele tem uma energia, um dispêndio de energia até 70% menor do que o líder na frente. Tá? Então, o cooperativismo trabalha com isso. O líder na frente vai trabalhar bastante, mas atrás tem uma sinergia de descansar um pouquinho mais, por assim dizer. Empreender um pouco menos de energia. Pois o líder tem que revezar. É o princípio da liderança, ele exatamente, puxa os demais. Né? Exatamente. Então, o presidente da cooperativa, quer dizer, o ganso da frente, às vezes vem lá para trás. Vai outro ganso, revezamento. Né? Também a questão de que quando um dos gansos eventualmente fica doente, tem que parar, ele não para sozinho, ele para com um grupo. Um grupo vai acompanhar, um grupo vai seguir viagem, o negócio tem que andar. Mas um grupo vai acompanhar este ganso que está eventualmente doente, até que ou ele morra de fato, que é o que não se quer, ou ele tem a condição de seguir viagem com o grupo. Então, o cooperativo é justamente isso, a sinergia que proporciona o trabalho em grupo, são várias cabeças, é um fomento à democracia, inclusive, né? A participação coletiva trabalha com a democracia plena, né? E justiça, né? Porque igualitária, né? É igualitária. O cooperativismo, ele tem uma característica de ser uma associação de gente, né? Enquanto que as empresas não cooperativas têm outras funções, evidentemente, mas é uma associação de capital, né? Isso aí a gente pode também falar um pouquinho à frente aí.